Professor, prazer falar contigo novamente. Quero puxar até mesmo um tema que está ganhando cada vez mais força, até mesmo nesse cenário aí que o senhor comentou sobre o Brasil buscando ou deveria buscar novas alternativas ou novas parcerias. Falar um pouquinho sobre a cúpula dos BRICS, que acontece no comecinho do mês aqui no Brasil. A gente já sabe que Vladimir Putin e Xi Jinping não devem vir para a cúpula, não devem comparecer. Queria entender, na sua percepção, se isso acaba enfraquecendo, né, o simbolismo do bloco ou o esvaziamento estratégico dessa reunião. Os BRICS estão perdendo relevância, enfim, né? Muitas teorias vão sendo criadas. Eu queria entender um pouco da sua percepção a respeito da ausência ou da possível ausência de Vladimir Putin e Xi Jinping nessa cúpula. Está ligada ao fato do Tribunal Penal Internacional e o fato de que, pelo Brasil ser parte do Tribunal Penal Internacional, nós necessariamente teríamos de executar, não é, o cumprimento da ordem de prisão. Isto pode ser problemático nessa situação, pode criar um embaraço internacional. E como no Brasil a gente tem uma situação de independência do judiciário e outras situações, isto poderia acontecer e se tornar um embaraço tanto para o presidente Putin como para o Brasil. Afinal, seria uma situação complicadíssima. A mesma coisa acontece, por exemplo, se o primeiro-ministro de Israel aparecer no Brasil em razão da ordem do Tribunal Penal Internacional. Então, essas são situações complexas que a gente vai observando dentro desta ordem internacional. E, aparentemente, também no caso chinês, o presidente Xi Jinping está mandando o primeiro-ministro da China participar da reunião, e eu não acho que é um esvaziamento, porque nós sabemos também que existe a questão da agenda doméstica. Agora, o grande problema, e que muita gente tem conversado, é essa postura, muitas vezes, nossa do Brasil, de querer manter uma equidistância, querer agradar todo mundo e, de fato, não tomar posicionamento. E sem entender qual é o interesse nacional no curto, médio e longo prazos. Porque nós temos essa esquizofrenia até de a China ser o principal parceiro comercial do Brasil, ser o grande comprador de produtos do campo brasileiro, e o campo brasileiro ser o grande apoiador de um grupo político no Brasil que é contrário à relação com a China. Então é uma esquizofrenia que ninguém entende no Brasil nesse processo todo, ou de querer ter uma subserviência assim aos Estados Unidos, ou algum posicionamento com relação a apontar os erros, os problemas existentes na ordem internacional, o que transforma o Brasil, efetivamente, num anão diplomático por não ter posição. E isto é problemático, porque quando você vai negociar com o Brasil, e os chineses têm colocado aí muitos investimentos no Brasil, poderiam fazer muito mais, e a conversa que a gente sempre tem aqui na China, de que o Brasil é um país que é extremamente interessante para os chineses, no sentido de consolidar aí a sua presença internacional, de ter uma parceria importante para o Brasil, mas nós notamos que muitas vezes o Brasil não tem os planos, não tem agenda, tem essas esquizofrenias que nós observamos muitas vezes na agenda política brasileira e na própria economia. Então, o BRICS não está esvaziado, não é? E a gente até nota alguns dizendo que nós deveríamos reviver o acordo com a Índia e com a África do Sul, o que é um absurdo, porque, de fato, a gente sabe que a economia mundial cresce em razão daquilo que está acontecendo na Ásia. E se você levar em conta aquilo que nós estamos observando também aqui mesmo na Ásia, você vê que outro dia houve um grande encontro, Felipe, dos países do Golfo com a China e com a Associação dos Estados do Sul da Ásia, né, do Sudeste Asiático, para a formação de um grande mercado global. Então, o mundo está crescendo aqui na Ásia. E é isso que a gente precisava entender. Não adianta ficar querendo apostar no velho mundo, Estados Unidos, achar que vai acontecer alguma mudança, porque não vai, né? Então, acho que não é que o BRICS está esvaziado. O BRICS cresceu em relevância. O problema é que, às vezes, o Brasil acha
que o BRICS não é tão importante, achando que vai ter alguma relevância, por exemplo, no futuro, dentro de um G7, o que nunca vai acontecer, porque o G7 não cresce desde quando foi fundado.